can dream. Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá no meu canal. Você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o consumo do nosso Polo Highline, certo? Então nós estamos saindo agora para abastecer. Ele já se encontra na reserva. Vou mostrar para vocês como é que fica aqui no painel quando ele está na reserva. O painel principal, pessoal, como vocês podem ver, fica ali o desenhozinho do posto de combustível. Se a gente for girando aqui, ó, mostra a autonomia do carro de 10 km. E aqui ele mostra o desenho, tá vendo lá, ó, do tanque de combustível, avisando que já está na reserva. Pessoal, nós já estamos chegando aqui no posto de gasolina. Vamos abastecer aqui, eu vou botar R$100 de álcool. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou abastecer o carro, eu coloco aqui, ó, aperto aqui em carro, em configurações, instrumentos combinados, e eu gosto de zerar tudo, ó, desde a partida, longo prazo, instrumentos combinados e a longo prazo. Olha aí, pessoal, nosso carro devidamente alimentado, né? Vamos dizer assim, brincando. Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho sobre isso aqui, sobre cada função dessa, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, olha aí. Botei R$100 de álcool. Ele está dizendo que eu tenho uma autonomia de 120 km para rodar. Só que nunca dá isso, tá, pessoal? Normalmente põe uns R$100, eu rodo 260, 250, tá? Isso vai influenciar muito aí do clima, se tá quente. Obviamente, quanto mais quente, mais combustível vai gastar, tá? Então é isso aí, nós vamos fazer o teste de consumo hoje. Vou rodar o dia todo com o carro e no final eu volto falando qual foi a média que ele fez no consumo por litro de combustível. Lembrando que eu tô rodando no etanol. Pessoal, como vocês podem ver aí, ó, eu agora tô aqui subindo uma ladeirinha aqui. Vocês devem estar ouvindo aí o barulho do motor um pouquinho mais forte. Então ele tá fazendo aí, ó, como eu falei, aqui tem muita ladeira. Então nesse momento tá fazendo 7.9, mas ele já chegou a fazer 10 em linha reta. Eu tô vindo pro meu trabalho agora de manhã. E como eu te falei, não tem assim como precisar exatamente um consumo exato, mas a média é essa aí, normalmente no etanol, 7.5. Ele chegou a fazer 10, mas como eu falei, eu tava numa linha reta. E agora vou traçar para vocês aqui direitinho. Pessoal, desculpa aí a trepidação, hein, porque agora eu tô entrando numa rua de paralelepípedo. E aí realmente não tem muita coisa, não tem. Como eu gravo com o celular, né, não tem como não tremer. Então vamos lá, olha só. Vamos ver quantos quilômetros eu rodei. Apertar aqui em car, novamente. Então tá aí, ó. Rodei 4 km, uma média de 24 km por hora. E aí tá falando que a média de consumo do carro foi de 7.5 km por litro. Beleza? Mais tarde eu volto aí, continuando a questão do consumo do carro. Então, pessoal, voltando aí. Agora já são aí quase meio-dia, né? O sol já deu uma esquentadinha, então é óbvio que, pela lógica, o carro vai gastar um pouquinho mais de combustível, né? Mas tá aí, né? Dá assim, tá bem tranquilo o consumo. Tá a média aí, vamos arredondar aí de 8 km, né? Por litro. Olha, 8 km por litro. Vamos seguindo aí, fazer o dia de consumo aí do nosso Polo Highline para vocês. É você que, quem sabe, tem interesse em saber como é que é o consumo do carro. Ó, quando tá com esse eco aí, ó, é porque ele tá economizando combustível. Normalmente isso acontece, pessoal, quando eu tiro o pé do acelerador. Vou tirar o pé do acelerador, vou tirar o pé do acelerador novamente. Aí, ó. Ele vai aqui na banguela, vamos dizer assim, né? Ah, mas só acontece isso quando tira o pé do acelerador? Não, tá, pessoal? Aqui é porque nós estamos numa via pública aqui, então realmente
tem como, tem muito anda, para, freia, né? Situação toda, certo? Vocês estão vendo aí que tá só subindo, né? Tá só melhorando pra gente com relação ao consumo. Continuando aqui nossa gravação do nosso consumo aqui do nosso Polo Highline. Olha isso, pessoal, 6,2 no álcool, tá? Essas cerdas aqui, ó, quanto maior ela tiver, foi o nível de economia, e quanto mais curta ela tiver, foi o momento que eu andei, acelerei mais o carro, tá? Então assim, o que aconteceu? Eu tive que fazer algumas corridas, né? Obviamente algumas era parte de morro e tudo mais, então eu tive que acabar acelerando um pouco mais o carro. Então esse é o consumo real que você tá vendo que o carro tá fazendo nesse exato momento. Então, pessoal, encerrando aqui nosso teste de consumo do nosso Polo, tá? Lembrando que ele está abastecido no etanol. Teve uma variação muito grande do horário da manhã para o horário da tarde. É óbvio que o horário da tarde vai ser um pouco mais quente, então e tem mais movimento na cidade, então você vai acabar gastando um pouco mais de combustível, tá? Isso é normal. E assim, como eu falei para vocês, eu estou rodando no etanol, né? Repetindo aqui novamente para vocês. Espero que tenha tirado dúvida de algumas pessoas. A cidade que eu moro não é 100% plana, então eu fiz muitas corridas aí para acima de morro e tal. E então você que não acaba, lógico, gastando um pouco mais de combustível, tá? Você força o motor um pouco mais, tá? E aí eu vou mostrar para vocês qual foi a parcial não, né? Não vou botar assim, parcial porque o combustível não acabou ainda, mas tô estacionando o carro, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo e falando com vocês. Então assim, eu vou mostrar para vocês a parcial de hoje, do dia de hoje, para poder vocês verem como realmente foi o resultado do dia todo, tá? Eu rodei 112 km hoje, eu trabalhei de manhã, fui para o meu trabalho, e eu comecei a rodar 2 horas da tarde, tá? Então eu rodei de 2 até 6h30 da tarde no aplicativo, também para poder fazer esse teste com vocês, tá bom? Pessoal, ele fez uma média de 6,6, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, esse visor, 6,6 com 1 litro de etanol, tá bom? Nós vamos aqui em configurações. Perdão. Aqui, carro. Então tá, olha só. Como eu falei pra vocês, eu rodei uma média de 107 km, né? Aproximadamente 107, 110 por aí. Vamos arredondar aí pra 110. E o que acontece? Uma média de 21 km por hora foi a média que eu rodei. Quer dizer, eu rodei na cidade, não tem como você esticar muito as marchas. Primeira, segunda, terceira e olha lá, né? Uma média de 6,6 km por litro de combustível. Rodei somando tudo, ele faz também a contagem de horas que eu rodei. Então, no total de quando eu acordei até agora, 6h30 da tarde, eu rodei aproximadamente 5 horas, né, com o carro, tá? E a autonomia, vocês lembram que estava de 320 aqui, ó? Agora tá de apenas 190 km com o combustível que tem aqui. Lembrando que eu tenho um quarto ainda, tenho um pouquinho de meio tanque ainda para rodar com o carro, beleza? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Opa, cadê eu achar uma luz aqui? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo do consumo foi no etanol, e eu ainda vou fazer o vídeo ainda dele na gasolina também, tá bom? Pra gente fazer um comparativo aí entre os dois, tá bom? Fiquem todos com Deus, aquele abraço e o quê? Tchau, obrigado!